Boa tarde a todos e bem-vindo ao webinar de resultados do quarto trimestre de 2020 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, eu sou responsável pelo RI e também serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. So for our non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated to English. So please click the preferred language by clicking in the button Interpretation, which is located at the bottom of the screen. Bem, voltando agora para o português, a apresentação e comentários dos resultados serão realizados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Roberto Barroso. Conosco também está o nosso CEO, Nonato Castro, que se junta a nós nesse evento pela primeira vez, e também o Firmino Sampaio, presidente do Conselho de Administração. A apresentação que será realizada já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Eu gostaria de lembrá-los de que, nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, eu vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. E esse webinar ele está sendo gravado e o seu áudio ficará disponível no website de RI. E, como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bem, feito, então, os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra agora ao Nonato Castro. Nonato, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Nonato Castro, sou atual presidente da Light. Começamos o trabalho aqui. Eu estava no Rio desde outubro, mas fui acometido da Covid, passei mais de aproximadamente 15 dias hospitalizado e nós assumimos aqui em dezembro apenas. Eu quero adiantar para vocês que eu sou engenheiro eletricista, iniciei a carreira na área de energia na Coelba, 1986, passamos 10 anos na Coelba. Fui também professor e depois diretor de ensino do IFE, o Instituto Federal em Petrolina, paralelo com o trabalho que fazia na Coelba. Depois fui para a Equatorial e na Equatorial tive a oportunidade de trabalhar em São Luís, na antiga Semar, hoje Equatorial Maranhão. Depois no Pará, 2 anos, e, por último, no Piauí, na antiga Cepisa, também por 2 anos. No Pará foram 6 anos, né? Em São Luís também aproximadamente 6 anos. E no Piauí, 2 anos trabalhando lá no Piauí. Nós temos vivência na área de energia, mas é lógico que todo resultado, toda construção de gestão e de resultados no setor elétrico ou em qualquer empresa está ligada ao time, à equipe. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer profissionais, principalmente num dos problemas, um grande problema da empresa, que é perdas, que vivenciaram e com grande experiência na área de combate ao desvio de energia, que já estão trabalhando, estamos treinando as pessoas, habilitando para desenvolver da melhor forma possível a capacidade adquirida durante anos de trabalho.
Então, são pessoas com experiência de campo que estão fazendo treinamento para mudar essa metodologia de combate a perdas, que eu entendo que é uma especificidade do setor que exige um conhecimento e uma especialização diferenciada. É esse trabalho que nós estamos implantando aqui. Ao chegar na Light, obviamente, nós também encontramos profissionais, pessoas capacitadas, comprometidas e que estão totalmente dentro desse novo projeto que estamos estabelecendo. Estamos no momento com o treinamento da Falcone, a Fundação Falcone está aqui conosco, modelo de gestão, definição das metas, todo esse treinamento de subsídios para geração de planos de ação, acompanhamento, toda a estruturação da gestão com o apoio de uma empresa reconhecida mundialmente, que é a Fundação Falcone. E nós vemos, por exemplo, pelo que nós já passamos, experiência de vida, experiência profissional, que temos a possibilidade de fazer uma transformação na atuação no Rio de Janeiro, pela vivência que nós temos, pelos aprendizados. Entendemos que é uma complexidade diferenciada, não tenho dúvida, a população tem conhecimento, mas nós entendemos que, com os profissionais que encontramos, com a vontade e a motivação de todos nós, com o treinamento e a capacitação de profissionais que já têm conhecimento numa das áreas que mais comprometem o resultado da nossa empresa, que é perdas, a gente conseguir construir um novo momento e resgatar isso. A partir do momento também que nós vamos fazer e trabalhar junto às áreas mais complexas, que nós denominamos assim, e vamos fazer um trabalho também diferenciado. E, para isso, nós temos uma aproximação muito grande no nosso modelo de gestão com todos os entes, entidades importantes de um estado da importância do Rio de Janeiro e por onde nós passamos, como, por exemplo, o contato já com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, não é? Com o governador Cláudio Castro, com o prefeito Paes, Eduardo Paes. Nós já tivemos reunião com todos eles e vamos fazer um projeto com a participação de várias instituições importantes do Estado. É assim que a gente acredita, e é um projeto de transformação, de apoio também às comunidades que têm uma ausência enorme do poder público. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, estruturando, treinando, é óbvio que essa pandemia afetou a todos no país, as empresas mudaram até um pouco a forma de trabalhar, videoconferência. Isso também não deixa de ser ter um pouco de dificuldade pela ausência das pessoas, mas que a tecnologia também permite que possamos superar essa dificuldade e fazer com que as coisas andem, a implantação desse novo modelo de gestão aconteça na maior rapidez possível, não é? E nós temos essa coisa de acreditar. A nossa concessão tem um potencial enorme, existe possibilidade, sim, e nós acreditamos. Se não acreditássemos, não estaríamos aqui, não aceitaríamos esse desafio, não é, que é importante, mas principalmente porque já aprendemos que em todos os locais, em todas as empresas, do Acre ao Nordeste, a qualquer estado do Brasil, qualquer empresa, você vai encontrar bons profissionais e profissionais comprometidos. Eu acredito nas pessoas e eu acredito ainda mais na capacitação das pessoas, na capacidade das pessoas em transformar, na capacidade das pessoas em construir.
Eu acredito nas pessoas. E é por isso que eu acredito nesse projeto. Sabemos da imensa dificuldade, sabemos do tamanho do desafio, mas profissionais com conhecimento, com experiência, com vivência, junto a uma equipe da empresa que também quer, ansiosa por transformar, por crescer profissionalmente, que os nossos objetivos serão alcançados no tempo devido, que o aprendizado, a tecnologia, os treinamentos apareçam no trabalho, nas atividades, para que possamos conquistar os resultados almejados. Então, nós acreditamos nesse projeto por causa do time, por causa das pessoas. São as pessoas que transformam. Isso é a verdade em qualquer situação, na vida e nas empresas. Eu quero convidar agora o Barroso, que é o diretor de Relações Institucionais e Financeiro. Barroso, por favor. Bom, boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês a apresentação para a gente seguir na apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Obrigado, Nonato, pela apresentação inicial, a primeira oportunidade de falar com o mercado. E passando para o slide número 2, a gente traz aqui o resumo da diretoria, que foi a diretoria formada pelo Nonato, para seguir nesse desafio. Eu sigo na liderança da área financeira, relações com investidores e novos negócios. A Débora segue liderando a área jurídica e de relações institucionais. A Alessandra Amaral liderando a regulação, a energia e a comercialização. E o Nonato trouxe, de dezembro até fevereiro, 4 novos executivos para compor a diretoria executiva da Light. A Carla Medrado entrou em novembro, liderando a área de gente e gestão. O Daniel Negreiros já estava na companhia nos últimos 4 anos e agora é o diretor que vai liderar a distribuição. O Thiago Gucci veio para liderar a área comercial e, recentemente, em fevereiro, juntou ao nosso time o Gisomar Marinho para liderar a diretoria administrativa e de controladoria. Passando para o slide número 3, a gente trouxe aqui a estrutura da companhia, a estrutura acionária antes da oferta e depois da oferta de follow-on de janeiro de 2021. Nesse ano, a gente inaugurou o mercado de capitais brasileiro e conseguimos... Só um minuto, que está dando um problema no som. Desculpa pelo problema técnico, mas seguindo na apresentação, conseguimos concluir o desinvestimento da CEMIG dentro da companhia e atrair novos investidores, e onde a gente agradece a confiança dos maiores acionistas da companhia que exerceram seu direito de preferência na oferta e também os novos acionistas que acreditam no management da companhia. A nova composição acionária é capitaneada pelo Fundo Samambaia, com 20% de participação, gerido pelo Ronaldo César Coelho. O segundo maior acionista agora é o Santander PB FIA 1, que foi um investimento onde o Beto Sicupira entrou na companhia. A Atmos Capital, com 6,26%, e o restante dos acionistas possuem uma participação de 63,57%, o que consolida a Light como uma verdadeira corporação. Passando para o slide número 4, a gente traz também o resumo do reajuste tarifário da Light, aprovado pela ANEEL
no último dia 9. Se a gente observar, na primeira coluna, a gente tem o impacto dos itens financeiros que tivemos ao longo de 2020, onde recebemos a conta Covid para compensar esse impacto financeiro que tivemos ao longo do último ano. Estamos agora nesse reajuste, devolvendo a conta Covid integralmente em 12,4 pontos percentuais negativos nesse reajuste tarifário, mas tivemos, sim, o repasse do aumento do custo de compra de energia, liderado aí principalmente pelo aumento dos custos de Itaipu, que é em dólar, e também pelos custos da Norte Fluminense. Também tivemos um aumento importante de custo no repasse às transmissoras pelo custo da RBSE, que deu impacto nesse reajuste de quase 4 pontos percentuais. O próprio repasse da conta CDE relativa à conta Covid, dentro de encargos setoriais, com um impacto de 4,2 pontos percentuais, e o que fica para a companhia são 1,7%, sendo que, em reais, representam 171 milhões de parcela B e também um incremento de receitas irrecuperáveis da ordem de 18 milhões de reais. Nesse reajuste também, entendendo o momento da pandemia, a gente propôs à ANEEL o repasse já de 3,5% de redução tarifária dos créditos tributários do PIS/COFINS já provisionados relativos aos últimos 10 anos, referente à parcela que a gente conseguiu compensar entre os meses de abril de 2020 a janeiro de 2021, o que significa um repasse de 374 milhões para os consumidores ao longo dos próximos 12 meses. Todo essa composição ela impactou num aumento tarifário médio de 6,75% nesse ano. Passando para o slide número 5, a gente tem um resumo de alguns destaques financeiros do nosso quarto trimestre de 2020. Em relação às perdas totais, conseguimos uma redução de 90 gigawatt-horas nesse trimestre. Em relação ao ano de 2020, conseguimos uma redução acumulada de 744 gigas, sendo que, como o foco até então era na área de tratamento convencional, uma redução de 1.260 gigas. Também em relação à redução de custos com contingências judiciais, tivemos uma redução no trimestre de 41 milhões de reais, totalizando no ano quase 200 milhões de reais. Seguimos firme na redução de custos. O custo com pessoal, material e serviços, reduzimos 12 milhões nesse trimestre, totalizando 62 milhões no ano. Em relação ao EBITDA recorrente, divulgamos 974 milhões nesse trimestre, impactado positivamente pelo reconhecimento do GSF na Light Energia e também por alguns impactos positivos na distribuidora, como já citei anteriormente, o custo de PMSO, o custo de contingências e também o reconhecimento do VNR num volume maior em função do aumento da inflação nesse trimestre. Em relação à dívida líquida EBITDA, conseguimos fechar com 1,73 vezes, bem abaixo do limite dos covenants da maioria dos contratos, que é de 3,75 vezes. Fechamos o ano de 2020 com uma posição de caixa da ordem de 3 bilhões de reais e tivemos agora, em janeiro, alguns eventos subsequentes importantes, com destaque para o follow-on e a sequência de liability management que eu vou destacar em alguns slides mais à frente. Fechamos o quarto trimestre de 2020 com lucro líquido recorrente de 235 milhões, versus um prejuízo recorrente de 48 milhões no quarto tri de 2019. Esse ano, o lucro líquido do ano reportado na CVM foi de 692 milhões de reais. Passando para o slide número 6, a gente tem a evolução da carga fio. Tivemos uma redução de 2,9% no quarto tri de 2020, comparado com o quarto tri de 2019, e uma redução de 2,6% no mercado faturado. Essa redução foi impactada principalmente pela redução no mercado de concessionárias.
A redução no mercado de concessionárias da companhia foi de 241 gigawatts nesse trimestre. Quando a gente observa no gráfico à direita, a gente tem alguns comportamentos distintos. O nosso mercado residencial, tivemos uma recuperação, um aumento de 6,8% no quarto tri de 2020, quando comparado com o mesmo período de 2019, principalmente impactado pela maior temperatura no quarto tri de 2020, cerca de 1 grau Celsius a mais da temperatura média do que no trimestre anterior. No mercado industrial também conseguimos uma elevação de 5,6%, muito em função pela recuperação do nosso segmento da siderurgia, que teve uma evolução grande nesse ano de 2020, principalmente pelo aumento do preço desse mercado de commodity nesse ano de 2020. No entanto, o segmento comercial é o segmento da companhia que tem tido uma recuperação mais lenta. Chegamos a ter uma queda superior a 20% no segundo tri de 2020. No quarto tri, a gente reduziu essa queda para próximo de 5,8%. Passando para o slide número 7, a gente demonstra a evolução das perdas de energia da companhia. Conseguimos reduzir 95 gigas nesse trimestre, principalmente em função da implementação da Resolução 863, onde a gente mediu todos os clientes industriais e comerciais relevantes do Grupo A até o final do mês do dia 30 de dezembro de 2020. Isso impactou a energia faturada e reduziu a energia não faturada. Quando a gente observa em termos percentuais, tivemos uma queda de 0,7 pontos percentuais nesse trimestre, comparado com o trimestre anterior, ainda impactado pela redução do mercado nesse período de Covid. Quando a gente observa o mercado faturado ao longo do ano de 2020, tivemos uma queda de 7% no ano. Passando para o slide número 8, a gente tem a evolução das perdas na área de tratamento convencional. Na área convencional, onde foi o foco da companhia ao longo do ano de 2020, conseguimos reduzir 1.260 gigas no ano. Tivemos um ano com uma temperatura abaixo da média, mas também conseguimos avançar nas nossas iniciativas, tanto de incorporação de energia, quanto recuperação de energia ao longo desse ano. Olhando em termos percentuais, a redução nos últimos 12 meses foi de 2,4 pontos percentuais. Olhando especificamente as perdas não técnicas, tivemos uma redução um pouco superior a 70 gigas no último trimestre, quando comparado com o período de 12 meses encerrado no terceiro tri de 2020. A queda em percentual foi um pouco melhor em relação a esse período, principalmente em função do mercado residencial, que cresceu nesse período mais de 6%. No entanto, sabemos do desafio que temos na área de tratamento especial. Foi uma área que evoluiu em termos de gigawatt-horas no período. Tivemos um acréscimo de mais de 400 gigas ao longo dos últimos 4 trimestres, e por causa disso a gente está montando um plano especial para a gente poder avançar na redução de perdas também nas áreas de tratamento especial, não apenas nas áreas convencionais. Trazendo um pouco mais de detalhes sobre o plano de perdas realizado ao longo do ano de 2020, temos como destaque os volumes de incorporação de energia, principalmente no nosso projeto chamado Cliente Legal, onde a gente focou normalizar um grande volume de clientes que estavam cortados no ano de 2019. Então, trabalhamos nesse projeto ao longo do ano de 2020 e também avançamos nas inspeções de clientes ao longo desse ano, principalmente nos períodos onde a gente teve impedimento de corte de energia. No gráfico abaixo, falando um pouco da PCLD sobre ROB, isso reflete basicamente a arrecadação do período da companhia ao longo do ano de 2020. Fechamos o ano com uma arrecadação de 95%,
0,01 pontos percentuais acima do encerrado no terceiro trimestre de 2020, e agora reforçamos a nossa provisão de PDD para 3,9% no período de dezembro de 2020. Vamos focar também no ano de 2021 em buscar melhorar ainda mais a nossa arrecadação, de forma a gente reduzir a PCLD ao longo do ano de 2021. Temos uma base de cliente bastante bancarizada, onde tivemos, ao longo do ano de 2020, um aumento de 10 pontos percentuais no percentual de clientes do varejo que pagam suas contas de energia em pagamentos eletrônicos. Fechamos o ano com 87% do valor arrecadado nos últimos meses de 2020 por meio de internet banking, caixa eletrônico ou débito automático. Passando para o slide número 11, temos a evolução dos indicadores de qualidade da energia, tanto a duração das interrupções quanto na frequência das interrupções. Em relação à duração das interrupções, estamos em quarto lugar nas melhores empresas desse indicador no Brasil. Fechamos em 7,04 horas, mais de 20% de melhoria em relação ao número encerrado em 2019. Tivemos um ajuste na metodologia de cálculo definido pela ANEEL, já fizemos esse ajuste e reprocessamos todos os anos anteriores, conforme demonstrado nessa apresentação. Em relação à frequência das interrupções, também conseguimos uma grande evolução no ano e fechamos em 14% abaixo do limite do nosso contrato de concessão. Passando para o slide número 12, temos também a evolução do EBITDA da companhia. Observando o EBITDA recorrente, conseguimos um aumento de quase 110% no quarto tri de 2020, comparado com o mesmo período do ano passado, com destaque, como eu mencionei, pelo reconhecimento do GSF do ativo intangível de 434 milhões e também pelo melhor desempenho na distribuidora nesse período, puxada pela redução de provisões de contingências, que é um dos nossos grandes focos, e também pelo controle de custos gerenciáveis dentro da companhia. Tivemos um sucesso no acordo com o processo de Furnas, que nos deu um item não recorrente, caixa, onde recebemos, no dia 28 de dezembro, 336 milhões de reais como a primeira parcela desse acordo. Ainda temos 40 milhões para recebermos caixa no final de dezembro desse ano e mais 120 milhões para recebermos em ativos elétricos. Ainda é importante destacar que o quarto trimestre de 2020 ainda tivemos impacto, sim, da pandemia. Estimamos esse impacto em 63 milhões de reais, sendo 15 milhões em função da redução do mercado faturado de 2,6% e 48 milhões em função do aumento do nosso prazo de recebimento das contas. Passando para o slide número 13, a gente também abre essa evolução de 510 milhões no EBITDA por segmento. Observando essa elevação, ela se concentra principalmente na geradora, com o reconhecimento do GSF de 434 milhões e uma melhoria de quase 50 milhões adicionais também no EBITDA, observando tanto a Light Energia quanto a Lightcom somados. Na distribuidora, a elevação nesse período foi de 30 milhões de reais. Passando para o slide número 14, temos a evolução também da redução de contingências. Nesse período, a redução foi da ordem de 40 milhões de reais e no ano conseguimos reduzir quase 50% de despesas de contingência civil e de contingências de juizado especial civil. Dando um foco no juizado especial civil, a gente observa na coluna verde um incremento de 8 mil novos processos judiciais
nesse período, 8,9 mil novos processos, que é o menor índice quando comparado tanto no primeiro trimestre de 2020 quanto no quarto trimestre de 2019. Estamos com os indicadores bem controlados, reflexo não apenas da melhoria operacional, tivemos também um efeito positivo pelo judiciário ter ficado fechado por um período, mas temos convicção que adotamos uma série de medidas que foram corretas, como, por exemplo, a continuidade da leitura dos clientes durante os períodos de maior restrição de circulação na pandemia, onde a gente teve, em 2020, um índice de leitura real, inclusive superior ao índice de leitura real que tivemos em 2019. Passando para o slide número 15, a gente tem evolução também do lucro líquido da companhia. Reportamos um prejuízo de 48 milhões recorrente no quarto TRI de 19. Tivemos essa melhoria do EBITDA forte no quarto TRI de 2020 e um impacto um pouco negativo relacionado ao resultado financeiro vindo da atualização do GSF, que é pelo indicador do IGPM. O IGPM, só para relembrar, fechou no índice superior a 28% no ano de 2020. Tivemos também uma melhoria de equivalência patrimonial quando a gente observa os nossos investimentos em participações. Passando para o slide número 16, a gente apresentou esse mesmo gráfico no resultado do segundo e do terceiro trimestre. A gente apresenta os impactos da melhoria operacional da companhia na distribuidora, tanto de redução de perdas, redução de custos de pessoal, material e serviços, e também de redução de contingências. Ao longo desse ano, conseguimos 264 milhões de avanço. No entanto, os impactos estimados exclusivamente da pandemia ainda pesaram bastante no resultado da distribuidora. São 168 milhões em relação à estimativa de impacto no aumento da PCLD e 163 milhões de estimativa de impacto, tanto na parcela B, quanto no repasse de perdas não técnicas relacionado à redução do mercado nesse período, que totaliza 331 milhões de reais. Esse assunto ainda está em consulta pública na ANEEL, a CP 35 está na terceira fase e a gente espera avançar nesse aspecto nos próximos meses. No slide número 17, a gente apresenta a posição de caixa encerrada em dezembro de 2020, no montante de 3 bilhões e 90 milhões, e também o perfil da dívida para os próximos anos. O prazo médio da dívida está em 2,4 anos, sendo que o montante de amortização previsto para o ano de 2021 é de 2,3 bilhões de reais. O custo da dívida tem reduzido ano após ano. Encerramos o ano de 2020 com um custo nominal de 6,87% e um custo real da ordem de 2,45%. A gente conseguiu reduzir a alavancagem da companhia de 2,98 vezes em dezembro de 2019 para 1,73 vezes agora em dezembro de 2020. Do ponto de vista do perfil da dívida, aproximadamente 60% é indexado ao CDI e 40% indexado ao IPCA. A gente segue o nosso trabalho de liability management, fizemos a captação de 360 milhões da 21ª emissão de debêntures, agora no mês de fevereiro, a um custo de CDI mais 2,6% ao ano, de prazo 4 anos, para a gente amortizar uma dívida que tinha um custo de PCA mais 5,74% ao ano. Também fizemos, após a entrada dos recursos do follow-on, a amortização antecipada de toda a dívida do BNDES na Light Cesa, na distribuidora, da ordem de 300 milhões de reais, que tinha um custo médio de IPCA mais 5,11% ao ano. Apenas para encerrar aqui essa parte da apresentação dos resultados do quarto TRI, a gente gostaria de reforçar 3 mensagens que o management continua comprometido
com a geração de resultados para a companhia. A gente vem num trabalho grande de revisão de processos para alavancar a melhoria operacional. Estaremos agora ainda mais focados no cliente em todas as linhas de negócio, que é dessa forma que a gente vai construir a Light do futuro. Gostaria de agradecer a todos por acompanhar a apresentação e vou passar a palavra para o Rodrigo para a gente abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Barroso. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Então, aqueles que desejarem fazer uma pergunta, utilizem um recurso Raise Hand, que está localizado na parte inferior da tela, para que o seu microfone seja habilitado. E também aqueles que desejarem enviar perguntas por escrito, podem clicar no botão Q&A, localizado também na parte inferior da tela. Uma vez recebida a pergunta, nós iremos responder ao vivo aqui. Oi, Henrique, pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Henrique da Polo Capital. Agradecer aí a apresentação, Barroso. Eu queria fazer uma pergunta, né? No Investor Day, lá no final de 2019, vocês falaram de algumas iniciativas, né? Vocês dividiram o Rio de Janeiro em algumas áreas de ataque, né? Em relação à questão das perdas. Eu queria ter uma ideia de vocês. Como é que vocês estão lidando com se a estratégia mudou, se continua a mesma coisa? Como é que está a questão das blindagens das redes, né? Eu percebi que vocês estão fazendo uma substituição de mão de obra, né? Estão terceirizando menos a mão de obra. Então, eu queria entender um pouco mais de vocês, como é que está, se mudou o plano, né? E a segunda pergunta, assim, se vocês veem que existe uma gordura muito grande para queimar na questão das áreas possíveis, né? Até que ponto pode chegar essa perda em áreas possíveis? Tem gordura para queimar nesse setor? Então, seria essas duas perguntas aí. Obrigado. Henrique, obrigado pela pergunta. No Investors Day de 2019, a gente apresentou a Light segregada em 5 regionais e demonstramos que, naquele momento, que o foco da companhia em 2020 seria avançar nas áreas de tratamento convencional, nas áreas que a gente denominava de áreas possíveis, e esse foi exatamente o que foi seguido ao longo do ano de 2020. Priorizamos buscar clientes que estavam cortados e conseguimos trazer para a nossa base ao longo de 2020. Também focamos em algumas áreas de determinadas regionais, um programa piloto de blindagem, um programa piloto também de substituição de medidores antigos, e com foco tentando buscar de forma mais assertiva possível clientes maiores em relação à inspeção de fraude ou algum tipo de irregularidade. Então, isso foi o que foi seguido ao longo do ano de 2020 e, por isso, a gente conseguiu reduzir esses 1.260 gigas nas áreas convencionais. No entanto, a gente observou também ao longo do ano de 2020 um incremento de quase 500 gigas nas áreas que a gente chamava anteriormente de áreas de risco. E agora estamos com o nome de área de tratamento especial. Em função de todo esse contexto, e com a chegada do Nonato, com a chegada do Tiago, a gente está revisitando a nossa forma de atuar. A gente vai agora trabalhar em conjunto com a liderança de determinadas comunidades, trabalhar em conjunto com a população de determinadas comunidades e também com o poder público, de forma a tentar avançar ainda mais nessas áreas para a gente poder reduzir as perdas nessas áreas. Hoje a gente observa das perdas não técnicas, aproximadamente 1/3 está nas áreas convencionais e 2/3 está nas áreas especiais. A gente acredita, sim, que tem gordura ainda nas áreas convencionais,
o time novo que chegou tem conseguido identificar algumas fraudes ainda relevantes ao longo desse primeiro trimestre. Então, a gente entende, sim, temos gordura ainda na área convencional e vamos continuar, ao longo de 2021, avançando nas duas frentes, tá bom? Ô, Barroso, só fazer mais uma perguntinha rápida. Nonato, desculpa, te interrompi. Não, sem problema. É só para acrescentar toda a fala você falou em gordura no setor, nós temos encontrado, hotéis, restaurantes, casas da área nobre, com uma característica de desvio embutida, o desvio que acontece no interior, por dentro da construção, na parede, é internalizado, que na vivência aqui não era tão comum. Então, existe, como o Barroso acabou de falar, nós acreditamos que tem um potencial aí para se explorar, além desse trabalho que vai ser feito nas comunidades, que está sendo muito bem estruturado, com a participação da comunidade, da liderança da comunidade. Certo. E aí, para finalizar, eu queria entender mais sobre esse projeto aí de liability management, né, que vocês estão fazendo. A gente viu recentemente algumas empresas rolando bond, né, conseguindo colocar alguns bonds a taxas mais espremidas, né, e a gente tem visto que tem tido bastante demanda, né. E aí minha pergunta é no sentido assim, você tem um bond vencendo em 23, né, com cupom de 7,25, esse bond não está te incomodando, não é uma possível... Você não vê o mercado aberto para você tentar diminuir esse custo, esse passivo? Henrique, obrigado pela pergunta novamente. A gente estamos sim atentos, não só no mercado internacional, mas também no mercado local. A gente, depois do follow-on de janeiro, a gente já fez a amortização integral do BNDES agora no finalzinho de fevereiro, fizemos essa debênture. A gente estamos sim atentos, pode ser uma oportunidade, mas a gente tem que primeiro discutir internamente, assim que tiver qualquer evolução, a gente comunica oportunamente ao mercado, mas a companhia segue atenta a todas as oportunidades para reduzir o nosso custo de dívida. A companhia tinha uma estrutura de capital menos equilibrada do que os nossos pares. Depois do follow-on de 2019, amortizamos as dívidas mais caras da companhia, mas ainda assim temos dívida, um custo médio acima dos nossos pares. Então, tenha certeza que a gente está super atento a qualquer oportunidade que venha a reduzir o custo médio da dívida e alongar o duration da dívida, que vai ser o nosso objetivo agora também. Obrigado. Barroso, uma das perguntas que nós recebemos aqui é com relação à evolução da utilização dos créditos de PIS/COFINS nos últimos tempos. Você pode dividir um pouco aqui com o público como é que nós estamos tratando o assunto? Rodrigo, obrigado aí também por compartilhar essa pergunta que a gente recebeu. A gente segue utilizando os créditos de PIS/COFINS para compensar com todos os tributos federais. Então, estamos utilizando esses créditos de 6,2 bilhões de reais que conseguimos o trânsito em julgado em agosto de 2019, habilitamos o crédito na Receita Federal integral em abril de 2020 e temos utilizado para compensar com imposto de renda e contribuição social, também com PIS/COFINS e com qualquer tipo de retenção na fonte de tributos federais. Conseguimos utilizar até agora de tributos recorrentes da ordem de 650 milhões até janeiro, por isso a gente propôs o repasse já imediato agora, a partir do reajuste tarifário, de 374 milhões na tarifa, e à medida que a gente continue usando mês após mês, a gente vai fazer o nosso controle e a ideia é repassar para os consumidores assim que
finalizado a discussão com o regulador do crédito que a gente já provisionou relativo aos últimos 10 anos. Então, a gente segue fazendo a compensação integral dos créditos e, à medida que a gente evolua com a regulamentação do repasse do que já está provisionado, a gente avança na sequência. Ok, obrigado, Barroso. Vou passar a palavra agora ao Marcelo Sá, do Itaú BBA. Marcelo, só tirar do mudo e prosseguir, por favor. Pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas, então acho que um pouco na questão do PIS/COFINS, né, eu entendo que o repasse que vocês colocaram na tarifa é referente, né, ao ganho dos últimos 10 anos, né, mantendo o ganho que excede os 10 anos no caixa da companhia. Se vocês acham que a gente vai ter aí uma definição da ANEEL ainda no primeiro semestre sobre a forma de tratar isso, pelo que eu entendi na última reunião da ANEEL, a ANEEL estava com um tom mais de que todo esse benefício seria do consumidor, né? Tanto é que a ANEEL falou várias vezes que isso teria um impacto de 50 bi de redução de tarifa, ou seja, esse montante é um montante total e não esse montante só dos 10 anos. Então, eu queria entender se essas discussões evoluíram em relação a isso, primeiro ponto. E o outro ponto em relação à inadimplência, né? Acho que vocês mostraram aquele gráfico que mostra a inadimplência aí quase por volta de 3,5%. E acho que a gente viu outras empresas, por exemplo, tendo redução de inadimplência depois de ter subido o pico do Covid, né? A PDD das empresas, algumas empresas tiveram reversão no quarto trimestre. E no caso de vocês, parece um nível mais estabilizado, como se fosse um novo normal. Aí, só entender qual é a perspectiva de inadimplência olhando para frente, na visão de vocês, se continua nesse patamar de PDD ou vocês acham que pode começar a cair nos próximos meses? Obrigado. Marcelo, obrigado pelas duas perguntas. Começando em relação ao PIS/COFINS, a ANEEL aprovou a abertura da consulta pública número 5 de 2021, onde esse prazo está em aberto para receber contribuições não só de todos os agentes de distribuição, mas também de toda a sociedade. Esse prazo, a gente vai cumprir esse prazo para a gente enviar a nossa contribuição. A gente não consegue precisar quando a ANEEL vai decidir, a gente espera aí uma decisão equilibrada em relação a esse assunto. Os aspectos jurídicos ainda não foram analisados, como está escrito na própria nota técnica que subsidia a consulta pública. Então, a gente espera que seja tomado o período que for necessário para que a agência consiga avaliar com o devido cuidado aí todos os aspectos desse assunto que é super relevante. Falando um pouco sobre a questão da arrecadação, a gente teve uma arrecadação praticamente flat no varejo, quarto trimestre de 2020, comparado com o terceiro TRI de 2020. Tivemos aí um faturamento mais forte no quarto TRI de 20, como eu mencionei, um crescimento residencial de 6,8%, foi um período com quase 1 grau acima do período do ano passado. Então, temos essa peculiaridade na nossa área de concessão. No entanto, em relação aos grandes clientes, conseguimos avançar com arrecadação em 2 pontos percentuais e, em relação ao poder público, conseguimos avançar em 0,7 pontos percentuais. Você que nos acompanha aí de forma recorrente e bem próximo, você vai se lembrar que no quarto TRI de 2019, a gente fez uma PDD adicional de 525 milhões. A gente mencionou naquela oportunidade que a gente não faria outro tipo de provisão extraordinária de PDD, então a gente tem sido, sim, conservador também em provisionar aquilo que efetivamente a gente não espera arrecadar. Então, por isso, a gente continuou com o nosso critério aqui cauteloso em relação à recuperação. A gente está bastante focado em melhorar a forma de acesso aos nossos clientes. Temos buscado fazer parcelamentos,
temos buscado atender e estar mais próximo, sim, dos nossos clientes, de forma que a gente consiga melhorar ainda mais a performance de arrecadação nos próximos trimestres. Obrigado, Barroso. Vocês conseguem, por exemplo, separar quanto vocês acham que desse aumento aí de PDD é resultado da pandemia e quanto seria um número mais normalizado? Assim, vocês têm alguma ideia dessa dimensão? Sei que a ANEEL ainda está agora na questão de definir como vai ser aquela compensação econômica que as empresas vão ter, e aí, obviamente, tem que esperar ter um tempo mais longo para conseguir fazer essa medição para ver o que pode ter de compensação, mas você consegue ter, eventualmente, essa separação. E só para entender um pouco também a dimensão, se não me engano, esse gap aí de inadimplência na casa de 300 milhões em relação ao regulatório, só se puder confirmar também se essa ordem de grandeza está correta. Obrigado. Não, perfeito, Marcelo. Vamos lá. Em termos de números, né? Hoje a gente fechou em 3,9% de PCLD no ano de 2020. O que está na tarifa são 1,38%. Então, a gente está falando que a gente fechou em aproximadamente 2,5 pontos percentuais acima do que está na tarifa. Tá? Isso representa mais de 400 milhões de reais de gap, dos quais a gente estima que aproximadamente 1 ponto percentual seja o impacto exclusivamente aí, relacionado à pandemia. Foi o número que a gente colocou na nossa apresentação de resultados, que ele é da ordem aí de 168 milhões de reais. Tá? Então, essa é a nossa melhor estimativa para o volume de PDD relacionado exclusivamente dentro da pandemia. A gente já esperava que a PCLD de 2020 seria um pouco acima da PCLD de 2019, sem pandemia, pela nossa estratégia de perdas que a gente divulgou no Investors Day, como relembrado aí pelo Henrique, onde a gente mencionou que a gente traria à nossa base de faturamento clientes que estavam cortados. Então, a gente já esperava que teríamos aí um aumento na PCLD em relação ao ano de 2019, mas com a chegada da pandemia, aí sim, a gente teve esses 168 milhões adicionais pela nossa melhor estimativa. Tá? Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Uma pergunta que veio aqui pelo nosso Q&A, um update sobre as conversas com a ANEEL a respeito da metodologia de cálculo de perdas para o novo ciclo regulatório e um pouco mais de visibilidade sobre a continuidade da redução dos custos gerenciáveis do PMSO e contingências agora para o ano de 2021. Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, em relação à metodologia de perdas, também estamos no período de análise pela agência. Após o envio das contribuições da Light para a metodologia, a gente já teve 2 reuniões com o diretor relator para a gente apresentar de forma ainda mais detalhada a nossa contribuição. Então, a gente tem tido boas conversas com a ANEEL e a ANEEL está analisando da melhor forma possível esse tema e deve ser, esse sim, concluído ao longo dos próximos meses. Em relação à continuidade de redução de custos e redução de contingências, a gente segue firme dentro da companhia. No follow-on de 2019, a gente já tinha passado uma expectativa da gente conseguir avançar em pelo menos 50 milhões na redução de PMSO ao longo do ano de 2020. A gente conseguiu reduzir 62 milhões de custos de pessoal, material e serviços. A gente espera, sim, mais uma redução ao longo do ano de 2021. Da mesma forma, em relação às contingências, a gente tem buscado atuar da melhor forma possível numa integração entre as áreas jurídica e as áreas operacionais, não só a área comercial, mas também a área de distribuição da companhia.
onde a gente vem buscando atuar de forma a reduzir o número de processos contra a companhia por parte dos nossos clientes. Então, a gente continua muito focado também em reduzir esse volume de contingências, não só do GEC, mas também do Civil Mass. Obrigado, Barroso. Passar a palavra agora aqui para o Gabriel Lima, da Emerging Variant. Gabriel, só abrir o microfone, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, boa tarde aí, pessoal. Bom, agora que já passou, enfim, 2 meses aí do ano e, enfim, teve algumas evoluções com relação à pandemia, queria entender de vocês, eu sei que já fizeram algumas perguntas aí com relação a perdas, mas queria entender de vocês aí o que vocês têm em mente para perdas, né, como target específico aí para o ano de 2021 e para o ano de 2022, né? O que vocês esperam e assim, que número que a gente pode olhar para acompanhar essa evolução? Gabriel, obrigado pela pergunta. A gente está com o time do Thiago, junto com toda a equipe nova que se juntou à companhia, com bastante experiência em perdas. O time está, nesse momento, desenhando todos os planos de forma mais detalhada, para que a gente consiga, aí sim, ter uma visibilidade melhor desse novo plano, que a gente vai focar não somente na área convencional, mas também na área especial para os próximos meses. Aí, assim que a gente tiver uma visibilidade melhor, a gente pretende marcar um Investors Day e detalhar o plano, assim como fizemos no final do ano de 2019. Eu quero aproveitar o momento para dizer que nós estamos, como eu falei inicialmente, treinando e já atuando. Não é? Quer dizer, é um treinamento também que já está tendo a oportunidade de ter a prática. A perda hoje, ela é tratada no Brasil, virou os profissionais que trabalham no combate à perda uma especialização. Então, nós conseguimos ter aqui, na nossa equipe, pessoas que viveram todo esse processo de evolução na área de perdas por 19 anos, 20 anos. Esses profissionais estão aqui nos ajudando a essa transformação. E fazendo treinamento, quer dizer, nós estamos trabalhando, localizando e fazendo treinamentos e a mudança. Nós estamos com a Falcone, então isso demanda, para você chegar no resultado e começar, demanda um tempo, como mostra toda a história das empresas que nós vivemos, para começar a reduzir eficientemente, definitivamente, perdas. Então, eu sei da ansiedade de todos, mas a história está aí, das empresas que tiveram sucesso, a coisa não acontece da noite para o dia. Né? Tem um processo de treinamento, um processo de adaptação, um processo de conhecer a região que está. Agora, já percebemos que estamos avançando e detectando coisas e desvios que antes não eram tão comuns. Não é? Nós já estamos percebendo e acreditamos que vamos avançar cada dia mais, trazendo melhor esse resultado. Mas precisamos de tempo para treinar, para conscientizar e para cobrir essa imensa área do estado do Rio. Ótimo, obrigado. Agora, uma curiosidade, assim, enfim, acho que um pouco de ansiedade da minha parte, mas, assim, queria entender esse diagnóstico aí, Nonato e Barroso. Assim, quando vocês esperam, eu entendo que a empresa é nova para você, é complexa, mas esse diagnóstico, você acredita que ele fica pronto em que período? Olha, o diagnóstico ele está sendo feito. Nós já temos um diagnóstico, mas acontece que à medida que você vai ampliando a ação e conhecendo mais,
esse diagnóstico amplia, cresce, ele redireciona. Então, se você observar nas empresas para uma acentuada descendência da perda, uma evolução significativa, olhe o histórico das melhores empresas. Você tem 4 anos, 5 anos, é isso que você vê. Embora o trabalho comece a aparecer no primeiro ano, mas para uma queda significativa que o mercado espera, você precisa de um tempo maior. Mas você vai ver começar a aparecer a sinalização desse trabalho, ano a ano. Agora, uma queda significativa, como todos queremos, bem significativa, deixar a empresa abaixo do regulatório, você precisa de tempos, de 4 anos, 5 anos. É isso que nós estamos trabalhando para fazer. Mas essa evolução acontecerá todos os anos. O primeiro ano que você chega, você tem que corrigir uma série de coisas. E você traz para a base uma série de sujeiras que, às vezes, parece, olha, aumentou um pouco, você não melhorou na perda, mas você absorveu uma série de coisas que não tinha sustentação. Estava lá, mas ou poderia virar PDD ou não fez com o cuidado e usando a técnica correta para tornar isso em resultado. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Tá ótimo, então. Obrigadão e boa tarde. Obrigado, Gabriel. Uma pergunta aqui sobre estratégia de liability management é um pouco o racional para fazer a quitação do pagamento com o BNDES. A pergunta também é complementada, se não seria mais interessante fazer antecipação de dívidas que têm um spread de 7% em vez de 5%. Obrigado pela pergunta também, Rodrigo, que veio no nosso Q&A. A razão é o seguinte, a dívida que tem um custo de IPCA mais 7,44, ela vai ser amortizada em outubro de 2022. Ela foi uma debênture de infraestrutura, 5 anos bullet, emitida em 2017. Então, a gente não consegue fazer o pagamento antecipado dessa dívida. Então, esse é o motivo da gente ter selecionado a dívida do BNDES, era a dívida hoje que tinha o custo mais elevado dentro do menor FII de pré-pagamento, considerando as demais dívidas da companhia. Então, fizemos essa decisão. 70% da dívida do BNDES tinha o custo de IPCA mais 6,09% ao ano. Essa foi a principal dívida amortizada. Tinha um pagamento mensal, tinha recebíveis dados em garantia também a essa dívida do BNDES, então você tira todo o limite de recebíveis, você tira também os custos de manter contas vinculadas que estavam dadas em garantia a essa dívida. A outra debênture que tem o custo de IPCA mais 7,44, ela é uma dívida clean, só tem aval da Light SA, e não tem nenhum outros custos adicionais, a gente vai amortizar ela no seu vencimento, que é em outubro de 2022. Obrigado, Barroso. Passar a palavra para o Matheus Soares, da Mogno. Pronto, Matheus, só liberar o seu microfone, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí por pegar minha pergunta, parabéns pelo resultado. Pensando um pouco nas perdas nas áreas de tratamento especial, sei que vocês estão estruturando o processo ainda, mas eu queria entender assim, se ele vai ter algum foco, além de repressão ao corte, né, claramente, se vai ter algum foco em eficiência energética para reduzir o consumo e incorporar energia, né, em geral, criar algum modelo para você aumentar a base de consumo da empresa, né, porque isso também acaba ajudando o percentual regulatório. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Não tenha dúvida que esse novo projeto
não é? Ele vai envolver não só a relação direta lá com as comunidades, eficiência energética, vamos trabalhar assim com a eficiência energética, mas também com áreas, com apoio, com parceria com o Senai, com o Senac, permitir treinamentos, né, para as pessoas em informática, para as crianças em dificuldades, treinamento na área de eletricistas, na área de leiturista, porque nesse nosso projeto também tem a perspectiva de geração de empregos. Percebam, nós temos dificuldades aqui, é relatado que quando as pessoas vão fazer leitura na comunidade, tem dificuldade de acertar os endereços, encontrar os endereços. Nada melhor do que você treinar, preparar pessoas e mão de obra da comunidade, porque eles conhecem, né? Então, por isso é que nós estamos, no nosso projeto, que nós estamos elaborando, todos os líderes de comunidades estão participando dessa elaboração. Nós estamos conversando com eles, não é? Então, para conhecer a realidade, conhecer a necessidade. Então, é um projeto amplo, é um projeto que envolve muitos órgãos que prestam serviço ao Brasil como um todo, ao Rio de Janeiro, a todo o país. Então, esse projeto ele realmente é diferenciado e vai atuar em todos esses aspectos que foi citado. Eficiência energética, mas também geração de emprego, mas também treinamentos, não é? Possibilidade de cidadania nessa área também, que o poder público abandonou um pouco, mas nós estamos também com parceria com o poder público para, aos poucos, voltar com respeito, ouvindo as pessoas. E, obviamente, né, não podemos cobrar aquela energia toda, de todo o tempo. Isso é inviável. Nós queremos regularizar deste momento em diante. Por isso que esse projeto está sendo muito bem estruturado e elaborado a várias mãos, com a participação da comunidade e com a participação também de órgãos que vão estar junto conosco nessa nova modelagem de trabalhar nas comunidades. Obrigado. Então, só para complementar, a gente pode esperar uma encorpada assim, no processo de tarifa social, por exemplo, para melhorar, assim, porque querendo ou não, a verba de P&D que toda distribuidora acaba tendo junto à ANEEL pode ser muito bem usada para ajudar nisso. Não sei se eu estou no caminho certo. Perfeito. É isso mesmo. Obrigado, gente. Bem, então, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela participação de todos. Tivemos hoje aí um número expressivo de participantes e mais de 1 hora de call. Nos vemos oportunamente na próxima divulgação de resultados e nós todos aqui ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.